E aí, gente do canal, tudo bacana? Espero que esteja tudo bacana com vocês. Continuando nossos vídeos sobre o mês da consciência negra, hoje eu estarei gravando com uma pessoa que é especialista nesse assunto, que é o professor Richard Christian, e ele vai estar explicando mais essas questões para nós. Eu posso falar, mas eu decidi também trazer uma pessoa que saiba falar com categoria, com estudo, com profundidade desse assunto. Então eu acho que vai ser bem legal. Roda a vinheta. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, de dar aquela curtida, porque ajuda bastante, porque o YouTube vai entender que as pessoas estão gostando do vídeo, vai começar a mostrar ele para outras pessoas. E compartilha nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui embaixo para saber o que você está achando, né? Então, galera, nós hoje estamos aqui com o professor mestre Richard Christian, mestre em educação e daqui a pouco doutor em políticas públicas, que ele trata desses assuntos com mais profundidade que eu, como eu disse, né? Então nós vamos fazer algumas perguntas para ele, a gente vai fazer esse diálogo para entendermos um pouquinho mais dessa temática, né? Que é comum a mim, que é comum a ele, né? E vamos lá. Richard, primeiramente obrigado pela tua participação aqui com a gente. Tá? Muito obrigado. Essa é uma entrevista que eu já falei contigo em janeiro, que eu gostaria de fazer, eu não sei se tu lembra, né? E agora a gente está podendo ter a oportunidade nesse mês que é tão icônico para o movimento negro e para os negros no Brasil, pelo menos na minha opinião. Primeira pergunta: qual, na tua opinião, é a importância dessa data, né, do 20 de novembro e também do zumbi, né, da figura do zumbi para os brasileiros, principalmente para os brasileiros que são negros, que é uma maioria, né? A importância da data é porque ela mostra que numa sociedade como a nossa, que há 130 anos oficialmente não existe uma diferença entre brancos e negros, né? Oficialmente nós somos cidadãos todos iguais, mas na prática nós não somos. Né? Na prática nós recebemos um tratamento diferente, na prática nossas oportunidades são diferentes, na prática todo o nosso dia a dia, toda a nossa forma de socialização é diferente, dependendo da cor da pele. E aí uma data que denuncie as violências, uma data que lembre o histórico de resistência, ela é importante. Né? Zumbi é uma figura emblemática para a nossa história, porque representa todo um conjunto de vários outros líderes, né, que ele não foi a única liderança de Palmares, né, porque o quilombo de Palmares durou pelo menos 100 anos, então teve várias outras lideranças, inclusive muitas mulheres entre essas lideranças, né, mas ele representa então uma luta muito maior, muito mais ampla, né, de pessoas negras contra a escravidão e depois contra outras formas de opressão, e da população, né, em geral, que mesmo pertencendo não à população negra, mas a outros grupos marginalizados e que sofrem violências, opressões por parte do Estado, né, que as mulheres, os LGBTs e vários outros grupos também sofrem outras formas de opressão institucional e estrutural por conta da violência do Estado. Então, zumbi representa uma resistência que teve, mesmo com vários ataques, várias incursões, conseguiu resistir durante um tempo tão longo, e mostra que naquele momento foi possível e hoje ainda é possível a resistir, né, a várias opressões. Certo. Eu vou botar as duas perguntas seguintes juntas, né? Que é, quando tu sentiu que era importante se envolver e trabalhar com essa pauta,
né? Ou se tu sempre entendeu essa importância e sempre foi uma necessidade tua trabalhar com a pauta, com os estudos voltados para a negritude. E qual a importância do movimento negro dentro da tua vida e dentro da nossa cultura? Ui, travou um pouquinho aqui. Bem, primeiro, dizer quando que eu percebi que era necessário falar sobre isso, pensar sobre isso, é uma pergunta que precisa de uma resposta longa, porque esse processo da gente perceber, né, o que significa ser negro no Brasil não é uma coisa que acontece, né, por mais que existam muitas vezes acontecimentos emblemáticos, mas não é uma coisa que a gente descobre de uma vez só, né, todo um conjunto de situações. É verdade. Mas tanto para a primeira quanto para a segunda pergunta, tem uma questão mesmo que foi bem importante, que foi a minha participação no NEAB, no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que é um grupo de pesquisa que existe na Universidade Federal do Maranhão desde 1985, que é coordenado por um professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, professor Carlos Benedito Rodrigues da Silva, e que nesse espaço eu acabei tendo contato com discussões, com leituras e com até partilha de experiências que acabaram levando a fazer com que eu refletisse sobre várias coisas, né? E aí eu falo do NEAB, né, e falo que ele foi importante para entender algumas coisas que eu passava e não sabia o que significava, que aí tem um momento, né, tem um episódio específico da minha infância que eu, em algumas falas minhas, costumo mencionar, e aí eu só entendi o que significava essa situação, justamente quando eu contei o que aconteceu numa reunião do NEAB, e lá, né, o professor Carlão, como ele é conhecido, ele explicou o que significava, que foi na época, quando eu tinha 8 anos de idade, quando eu recebi minha primeira carteira de identidade, porque meu pai é da Marinha, né, já reformado, e na época, como era de praxe para filhos de militares, eu recebi, então, uma carteira de identidade para ter acesso ao atendimento médico. E aí, quando eu recebi essa carteira, com 8 anos, meu pai, antes de me entregar, porque era entregue no serviço para o responsável pela criança, foi entregue para ele a minha identidade, e aí ele, quando saiu do serviço, foi numa loja e comprou uma carteira porta-cédulas para mim e me entregou as duas juntas, e falou que daquele dia em diante eu, sempre que saísse de casa, deveria levar a minha carteira, com essa identidade dentro. Na época eu não entendi, e no NEAB o professor explicou o que significava. Ele explicou que, primeiro, durante a ditadura militar, era muito comum que homens negros que fossem abordados pela polícia e estivessem sem documentos acabassem sendo levados para algum local ermo, algum lugar desabitado, e aí acabavam sendo mortos. E depois só era forjada uma notícia ou uma acusação de que a pessoa teria sido morta numa briga de criminosos. E aí meu pai, inclusive, passou a adolescência dele justamente nessa época. Então ele, que nunca teve militância em movimento negro, nunca teve leitura sobre as relações raciais, mas que apanhou da polícia, que viu vizinhos, amigos apanhando da polícia, sendo presos, mesmo que não tivessem cometido nenhum crime, ele foi lá e me deu essa orientação. E
hoje, né, 26 anos depois, que essa situação aconteceu em 1992, se nós formos procurar os dados da violência policial e os dados da taxa de homicídios no Brasil, os homens negros, jovens, moradores de bairro de periferia, são o alvo principal de mortes violentas, são o alvo principal da violência policial, mesmo quando não tem nenhum antecedente criminal, mesmo quando não tem passagem pela polícia. Um homem negro que tiver estacionando o próprio carro pode ser abordado pela polícia e morto, como aconteceu no Rio de Janeiro há um tempo atrás, de 5 jovens, um grupo de 5 amigos saiu para comer uma pizza para comemorar o primeiro salário de um deles, foi alvejado por 111 tiros, porque 5 homens negros num carro não é um grupo de amigos, é uma quadrilha de marginais, e aí fuzila-se, né, e depois se pergunta quem é. E o movimento negro é o único conjunto de instituições que está preocupada com isso, que está discutindo isso, está tentando acabar com isso. Ninguém está dando a mínima para o fato de que existam centenas de milhares de homens negros no sistema carcerário brasileiro. Ninguém está dando a mínima para o fato de que a cada ano morrem cerca de 50 mil pessoas negras. Ninguém está preocupado com isso, só o movimento negro. E nós que temos esse alvo tatuado na testa, que saímos de casa não sabemos se vamos voltar, né? O movimento negro é o único que está preocupado com a nossa vida. Então, por isso que ele é importante. E então, eu acabei entrando no NEAB por acaso, né? Foi um convite na época para participar de uma recepção aos calouros cotistas da UFMA, né, que acabou nem acontecendo em 2008. Isso foi enquanto a gente ainda estava cursando, né? Porque eu não disse, mas eu sou contemporâneo de Richard na Universidade Federal. Isso a gente ainda estava cursando quando aconteceu isso. Sim. Então, eu fui participar da reunião que organizaria essa recepção, que acabou não acontecendo, mas aí foi o Diretório Central dos Estudantes marcou uma reunião com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. E aí, então, a gente foi lá, participou da reunião, e aí o coordenador convidou a gente a participar das reuniões de estudo que aconteciam semanalmente. E aí, continuei participando e, desde então, estou fazendo parte do grupo. Né? E aí, como eu falei, nós estudamos vários textos sobre relações raciais, nós entramos em contato com vários militantes, vários pesquisadores, e numa das reuniões, o coordenador nos convidou para o ensaio do Bloco Afro-Acomabu, que é um grupo cultural que faz parte do Centro de Cultura Negra do Maranhão, que é uma entidade do movimento negro aqui no Maranhão, que vai completar em 2019 40 anos, né, combatendo o racismo, valorizando a identidade negra. Eu comecei a frequentar esses ensaios do Bloco de Carnaval, e aí depois, pelo conhecimento, pelas discussões, que o bloco não é só um bloco para festa, a cada ano ele escolhe um tema, e aí as letras das músicas são construídas a partir desse tema escolhido, que é falando sobre algum assunto relativo à história e cultura africana e afro-brasileira. Né? Por exemplo, em 2018 o tema foi o genocídio da população negra. Em 2017 foi uma homenagem ao pai Euclides Talabian, falecido líder religioso da Casa Fante Achante, que é um terreiro de religião de matriz africana aqui no Maranhão. Então, a cada ano
fala sobre um determinado assunto, e aí as letras das músicas vão conscientizando os participantes do bloco. E aí eu, a partir desse envolvimento, né, a partir de sair no carnaval, no bloco, eu senti a necessidade de me integrar à instituição e sou efetivamente militante do CCN desde 2011. Então essa é a minha trajetória, né, de envolvimento inicial com a militância. É engraçado essa coisa do medo, do documento, porque depois de tantos anos, como o próprio Richard diz, a gente negro, nós negros, a gente reproduz esse pensamento. Eu crio 2 afilhados que estão justamente nessa idade que eu digo que é a idade perigosa, né? Quando a gente vê pesquisas, os jovens que mais morrem estão entre 14 e 29 anos negros, e eles estão justamente nessa idade. E até hoje eu brigo muito com eles que quando eles vão botar o pé na rua, que eles levem a identidade deles para que eu saiba que tem a mínima chance deles voltarem, porque, né, como você diz, nós temos um alvo tatuado. E o meu tio já sofreu com isso. Um dos meus tios, ele foi, como ele estava sem identidade, a polícia deduziu que ele fosse um bandido, levaram ele para uma praia aí de São Luís do Maranhão e bateram nele durante toda a noite, toda a madrugada, para ele confessar que ele era esse bandido. Então é uma coisa que está muito entranhada na gente ainda, mesmo depois de tantos anos da ditadura e com a possibilidade sempre da volta desse mal tão profundo na nossa história, que é a ditadura. Richard, quais os negros, né, as pessoas negras que te influenciaram tanto na vida quanto nesse trabalho com essa temática, com a temática do negro no Brasil? Olha, assim, a primeira referência assim mais forte que eu tive, né, e foi interessante que não foi nem alguém que eu conhecia pessoalmente, mas foi que eu tomei conhecimento pela mídia, né, mais especificamente por uma série, né, foi o Will Smith, né, pela série Um Maluco no Pedaço, porque aí, assim, eu conheci a série no final da adolescência, né, e aí eu, na época, né, era muito tímido, muito retraído, e aí eu achava bacana, né, ver aquele negão descolado, né, que se virava nas situações e tal. Então acabou, né, primeiro, né, me chamando a atenção. E aí tem alguns episódios que tem uma discussão sobre essas relações raciais, alguns mais explícitos, outros mais de uma forma mais subentendida, né, por alguns olhares ou por algumas falas, por ele fazer parte de uma família de negros ricos que transitam, né, no mundo dos brancos, lá num ambiente de elite. Então, né, acabou me chamando a atenção e acabou assim que foi uma primeira referência. E aí depois, com o tempo, principalmente graças à internet, ainda antes de eu entrar pro NEAB, teve algumas referências que eu acabei entrando em contato, né, que aí eu destaco muito a importância do Malcolm X, né, líder, um dos grandes líderes do movimento negro nos Estados Unidos, que aí ele falava da necessidade das pessoas negras lutarem por qualquer meio necessário pelos seus direitos, né, de formarem seus próprios referenciais, de construírem suas próprias organizações, suas próprias formas de luta, né, porque historicamente nós nunca tivemos nenhum outro grupo que foi parceiro nosso nesse combate ao racismo. Pelo contrário, né, sempre se tentou foi nos convencer a falar de outras questões, de outras demandas, enquanto, né, nós estamos sendo destruídos, sendo marginalizados, sendo mortos. E aí
né, como ele diz, ninguém, como ele dizia, né, o Malcolm X, ninguém vai lá na Ku Klux Klan, ninguém vai lá no racista mandar o racista parar de ser racista. Só vai no negro mandar o negro parar de falar que o racismo existe. Então, ele falava muito sobre a necessidade da gente não ficar com vergonha de denunciar e de lutar contra a opressão que a gente sofre. E também uma referência que essa eu acabei tendo contato por algumas leituras na universidade, né, que foi o primeiro e poucos autores negros que eu li na graduação, foi o Aimé Césaire. Foi um poeta e militante político da Martinica, que ele foi um dos líderes do movimento da negritude, que era um movimento que buscava utilizar a cultura como a principal forma de valorização e de organização da população negra, né, que nós deveríamos valorizar a cultura de matriz africana, conhecer a cultura de matriz africana como uma forma de fortalecer nossa identidade e de construir nosso engajamento político. E aí depois, já no meu envolvimento com a militância, acabei, né, convivendo com algumas pessoas importantes da luta da população negra, tanto no Maranhão como no Brasil. O próprio professor Carlão é um pesquisador que tem um destaque, um renome nacional e internacional. É o professor Luiz Alves Ferreira, que é um dos fundadores do Centro de Cultura Negra do Maranhão, é professor aposentado do curso de Medicina da UFMA, tem uma importância na implementação da política de saúde da população negra, né, e outras interlocuções, né, várias pessoas que a gente tem convivido ou tem conhecido a luta e acabam sendo inspirações, acabam sendo referências. Maravilha. Era importante que a gente conhecesse essas pessoas na nossa vida toda, né, para que a gente pudesse ter esse sentimento de representatividade, coisa que faltou muito, acho que principalmente a nós, né? Hoje em dia existe um pouco mais essa representatividade ou essa pretensa representatividade. Tu falaste sobre a coisa do envolvimento do maluco no pedaço, dessa família rica que transpassava, que se movimentava na alta sociedade, principalmente entre os brancos, né? Então, isso faz, quando a gente se movimenta nesses espaços, a gente acaba sofrendo bastante com casos de racismo. Mesmo com a tua formação, mesmo com o lugar que tu chegaste, né, tu é professor, tu é concursado, tu já tem um mestrado, tu já está terminando um doutorado, né? E mesmo com esse papo de meritocracia que nós vemos tanto sendo falado hoje em dia, a gente mesmo chegando nesses lugares, nesses espaços, a gente ainda sofre com algumas situações de racismo. E também de whitesplaining, né? Que é essa coisa do branco explicar pra gente o que quer dizer a nossa luta de vez em quando. Tu passa por essas situações, eu tô falando assim que a gente passa porque eu sei como é isso, mas assim, eu queria saber de ti se tu passa por isso, tu pode contar um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, eu cito duas situações emblemáticas que são do meu cotidiano na UFMA, que mostram como que essas relações raciais se organizam e que, inclusive, ao contrário do que algumas pessoas dizem, pensam, às vezes até organizam produções ou mobilizações políticas, nem a questão de uma mobilidade social nos livra do racismo, né, e nem
a questão, né, de classe supostamente une brancos e negros, né? Na época, logo no início da minha participação do NEAB, teve uma situação que foi bem emblemática, né, que todo dia, pela manhã, ia no corredor que ficava a sala do NEAB, hoje é em outro prédio, mas pela manhã, em todas as salas do corredor, tinha uma pessoa lá dos serviços gerais que ia limpar as salas, passava pano nas mesas, tirava o lixo dos cestos, etc. Ele ia de porta em porta. Só que no nosso caso, na nossa sala, que era um grupo de pesquisa igual as outras salas do mesmo corredor, como era frequentado majoritariamente por pessoas negras, a pessoa da limpeza passava direto. Porque ele, por ser branco, se achava que era indigno para ele limpar uma sala frequentada por professores e por estudantes, igual todas as outras salas do corredor, só que eram professores e estudantes quase todos negros, né? E aí o nosso coordenador teve que reclamar para o administrador do prédio, dizendo: olha, está quase uma semana acumulando lixo e a gente vê o cara passando em todas as salas e não entra na nossa. Isso na época eu era estudante. Hoje, eu, enquanto professor da UFMA, não interessando, né, que eu sou concursado, não interessando que eu tenho título de mestre, não interessando que eu estou terminando doutorado no programa de pós-graduação de melhor avaliação no Norte e Nordeste, né, um programa de excelência internacional com nota máxima da avaliação dos programas de pós-graduação. Se eu for num prédio ou num corredor, numa sala que eu não frequento no meu dia a dia, eu tenho que ficar dando explicação para cada porteiro, para cada segurança, para cada recepcionista. Então, às vezes, quando eu não estou com muita paciência e eu sei que, dependendo da situação, eu posso dizer alguma esculhambação para quem eu já sei que vai me fazer perguntas, então eu pego meu crachá de professor, coloco e pronto, né? Porque aí, então, eu consigo comprovar que eu não sou um bandido roubar alguma coisa lá. Porque as pessoas enxergam a minha figura e acham que o meu lugar não é na universidade. Se eu estou na universidade, eu sou algum intruso querendo cometer algum crime. Mesmo que o Maranhão seja um estado que sua população é composta por 80% de pessoas negras. Então, em todos os espaços sociais, inclusive na universidade, inclusive entre o grupo dos professores, se fôssemos todos iguais, se todos tivéssemos as mesmas oportunidades, seríamos 80% entre os estudantes, entre os professores, entre os funcionários. Verdade. Que a realidade é bem diferente disso. Então, é esse tipo de situação que a gente vive no cotidiano. Isso eu falando só do meu local de trabalho, não preciso fazer nada diferente no meu dia a dia. É verdade. E tu achas que as políticas públicas em relação aos negros, porque a gente fala muito, a gente vê muito na televisão, melhorou bastante, evoluíram bastante, né, nesses últimos anos. Eu quero saber de ti se tu acha que realmente evoluíram, se já atinge uma parcela considerável da população negra, né, essas políticas públicas, e o que ainda precisa melhorar.